Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, tudo Tá bem. conseguindo tá conseguindo me enxergar bem aí, não? Tô aqui, tô te Maravilha, vendo, estamos com a tela dividida aqui, os dois. maravilha. Então, meu amigo, conta aí tua história pra nós aí, que você é lá das Minas Gerais, né? Eu moro aqui em Teoflotone, nordeste de Minas Gerais, Você deve considerado... conhecer aí o Pereira da Viola, não? Sim, o Pereira é um grande artista, hoje está como secretário de Cultura de Teoflotone. Aqui no nordeste de Minas, considerada a capital das pedras preciosas. Ah, tá. Então, meu amigo, vai, conta a tua história pra nós aí, fica à vontade. Então, vamos começar pela arte, então? Vamos. Acho que é legal, né? É, Eu quero agradecer o convite, agradecer a Vanessa que me indicou também, a Vanessa Juliana, que é uma artista que trabalha aqui comigo também, professora da universidade. E eu fiquei muito feliz também, Rodrigo, pela sua proposta, né? De trazer artistas diferentes. Eu vi algumas lives que você fez e é você muito gostou? legal. Gostei porque traz essa diversidade de histórias, né? Que no final das contas somos todos iguais, né? Em termos de É, essência, em termos de sonhos. É, somos todos iguais, só mudamos de endereço e de características, de histórias. Então, uhum. fiquei muito feliz. Então, eu tenho aquela história clássica com a arte, que é desde criança eu queria ser artista, né? Queria ser ator e eu fazia peças para minha família e tal. E aí eu fui crescendo, eu morei em Ouro Preto, né? Que é um grande lugar de arte, né? De fazer arte da melhor qualidade. E ali eu tive grandes oportunidades de estudar canto, de estudar teatro, e eu fui cada vez mais entendendo que ali era o meu lugar, sabe? Eu costumo dizer que o teatro me ganhou pelo cheiro, né? Quem já entrou num teatro aí sabe que o teatro tem um cheiro característico. E eu fui fisgado pelo cheiro do palco, o cheiro do teatro. E aí, com isso, eu fui entendendo qual que era o meu caminho. Só que as coisas foram acontecendo e aí a minha mãe disse: "Não, você vai ter que estudar, ter um diploma. Vida de artista no Brasil é muito complicada. Você é uma pessoa que gosta das suas coisas muito certas e tal. Você não vai conseguir viver com a instabilidade que o artista tem, com as dificuldades que o artista tem. Então você vai ter que estudar." E aí, como eu comecei a trabalhar como office boy aos 13 anos, no fórum, né? E aí eu também peguei gosto pelo direito. E aí acabou que eu fui fazer faculdade de direito, mas sempre conciliando com a arte, sempre conciliando com a música. Aí eu fui para barzinho, fui cantar e tal, para poder não perder, porque, como diz a dona Fernanda Montenegro, você faz o teste para você saber se você é artista mesmo. Se você abandonar a arte, conseguir viver sem a arte, é porque aquilo não é para você. Mas se você abandonar a arte e começar a ficar deprimido, triste e sem motivo para viver, é porque o seu lugar é o palco. E aí eu fui fazendo os testes e via que eu não era feliz sem poder expressar a arte que eu vim expressar. E aí, conciliando, fiz a faculdade sempre cantando. E aí, depois de formado, aí eu advoguei por um pequeno espaço de tempo, aí fiz concurso público para que eu pudesse conciliar com a arte. Aí eu fui estudar teatro como eu queria. E aí eu caí de volta em Teoflotone, que é essa cidade incrível, uma cidade do interior de Minas Gerais, mas uma cidade incrível que tem projetos maravilhosos na área do teatro. E eu tive o presente de encontrar o Instituto Cultural em Cena, que é um instituto agora que tem um grupo em cena de teatro que já vai fazer 15 anos de circulação, de trabalho, né? E o Instituto, eu brinco que foi um agente transformador da cultura do Vale do Mucuri, né? E de toda a região. E aí eu comecei a estudar, fui aluno do Instituto, até que eu me tornei
ator profissional, graças ao trabalho do Instituto Cultural em Cena aqui na região, que é um formador de arte, produtor de arte da melhor qualidade. E aí hoje eu estou com um grupo, né? E aí a gente consegue tirar leite de pedra, né? Nesse país com todas essas dificuldades voltadas, sobretudo no atual momento que a gente vive, e conseguimos hoje completar 10 anos de um Festival Nacional de Teatro, mesmo com esses 2 últimos anos sendo online, né, por conta da pandemia. E esse ano o grupo completa 15 anos de trabalho profissional com teatro. Então hoje eu digo que eu sou uma pessoa realizada justamente por poder conseguir conciliar a arte com o meu outro trabalho e desenvolver aquilo que eu vim desenvolvendo. Claro que a gente vai se conhecendo cada vez mais e entendendo o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na arte. Né? Basicamente, um resumo bem rápido de como. E aí, nesse período, eu consegui gravar um EP, né? Gravei um EP com o Túlio Mourão, que é um grande pianista mineiro. É pianista do Milton Nascimento, da Maria Bethânia. Eu tive o privilégio de conhecer, consegui registrar minha voz no EP, consegui criar alguns projetos de arte, oficinas, música, mas eu me sinto hoje muito mais integrado dentro de um contexto coletivo, sabe? Eu brinco que a minha carreira hoje artística ela só acontece porque há um trabalho coletivo em torno disso. E é muito bom poder trabalhar e caminhar junto com pessoas que querem a mesma coisa que você, que lutam pelo mesmo propósito que você. Então eu posso dizer que depois de muito bater cabeça, eu entendi meu lugar, estou entendendo cada vez mais o meu lugar no mundo e especialmente no mundo das artes. Você pode cantar uma música do EP para nós? Posso ter uma canção, não são minhas, né? São canções. Ah, Eu não sei se eu posso cantar aqui, né? Porque você disse que tem a questão do direito autoral que vai para o mas YouTube. um pedacinho, Mas um um pedacinho. pedacinho, eu posso cantar um pedacinho da música Caçador de Mim, que é uma música que eu gosto muito, você deve conhecer, que Conheço. marcou a música mineira. E, e é Só o assim, refrão, tá ótimo. por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Ah, ótimo. É uma música que eu gosto muito, particularmente. E ela está registrada no EP que está disponível na internet. Uhum. E você tem música autoral tua no EP? No EP, não. Eu tenho algumas músicas. Você sabe que você me fez tirar do armário alguns escritos, né? Porque eu sou uma pessoa assim, eu escrevo, jogo muita coisa fora, ou guardo e não sou de colocar. Teve um show meu que eu coloquei 2 canções que eu não vou nem lembrar a letra para você aqui agora. Mas eu resgatei alguns escritos meus, desses pensamentos, do que vem do coração, eu resgatei e trouxe aqui pra gente colocar no bate-papo. E foi um exercício que você me fez fazer e foi muito legal, assim. Me diga lá. Vamos pegar uma aqui. Eu vou pegar o primeiro que eu escrevi, chama Oração do Livramento. É bem curtinho, que diz o seguinte: livrai-me, ó força suprema, de todo discurso superficial, das mentes fúteis, das intenções inúteis, das máscaras cotidianas, da ausência de olhar e do toque carinhoso, da escassez de sonhos, da falta de poesia e de flores, do menoscabo às minhas palavras, do vilipêndio ao meu corpo, do abuso de mim. Eu gosto dessa oração porque ela reflete um momento pessoal da minha vida que foi um momento de muita, como é que eu vou dizer? De muita violação, sabe? Eu comentei com você no telefone, né? Que tem uma Uhum. história pessoal de superação que eu acho que Conta um assim. pouco pra gente. Então, é uma história assim, uma história de vida que passa por registros
de, digamos assim, de violações, de abusos de toda ordem. E aí, o que é interessante nessa história? Porque, e aí, falando com você, né, e vendo todo o seu empenho de trazer, de fazer lives, igual você falou, eu quero trabalhar para eu, né, me ver vivo. E É, aí, era o mesmo sentimento que eu tinha, sabe? De que eu precisava sair daquele lugar de relacionamentos, de relações, desde uma infância até a fase adulta, que os padrões de relações se repetiam num contexto de abusos, de violações, de ameaças e tal. Mas o que é interessante nessa história? E que tem algo em comum entre a gente aqui, que talvez você possa até com muito mais propriedade falar sobre isso. É, por muito tempo eu me vi impedido de vencer por um aspecto do vitimismo. E eu acho que a gente passa por isso, inevitavelmente, quando a gente sofre. Quando você sofre traumas, quando você sofre limitações, você tem uma tendência a se agarrar a um papel de vítima. Porque talvez esse papel de vítima seja aquilo que sustenta algum ganho que você vai ter, né? Pelo menos pena, pelo menos é, dó alguém vai ter de você porque você sofreu, porque você passou por determinadas coisas muito difíceis, muito graves e conseguiu sobreviver. Então isso de alguma forma traz algum ganho. Só que eu percebia que esse papel de vítima me atolava cada vez mais. Eu me sentia cada vez mais atolado num círculo vicioso que eu não conseguia evoluir, né? E aí eu percebi que eu comecei a viver a minha vida, e eu disse isso até recentemente, que eu comecei a viver minha vida de verdade, a entender o que é ser feliz de verdade há pouquíssimo tempo. Porque foi quando eu decidi abrir mão, de fato, do papel de vítima, né? E de entender que por que não? Porque a vítima se pergunta o tempo inteiro por que eu sofri isso, né? É, e aí, quando você começa a se perguntar, mas por que eu não sofrer isso? Se tantas pessoas passam por tantas situações, por que eu estaria ileso de passar por determinadas situações? E aí você começa a avançar, né, em direção a quem você tem que ser, em direção à sua felicidade, em direção àquilo que você nasceu para viver de fato e abandonar essas correntes que te limitam a ser quem você é. E aí, eu não sei, você talvez possa nos dar esse presente de dizer como é isso para você, sabe? E daí eu fui escrevendo muita coisa, talvez eu tenha engavetado os meus escritos porque eles significam registros de dores que para mim não fazem mais sentido viver, não fazem mais sentido vivenciar. Eu acho que a memória da gente vai até excluindo, sabe, algumas coisas a partir disso. uhum. E como é que você superou tudo isso? Primeiro, Rodrigo, tem uma história interessante que eu costumo dizer. Ultimamente eu tenho, como eu hoje trabalho, sou voluntário em um projeto de meditação e eu sou estudante de meditação, de autoconhecimento, que foi a ferramenta que me ajudou muito a superar dores e a encontrar meu propósito. Algumas pessoas me procuram às vezes com dores no sentido assim, querendo suicidar, querendo abandonar essa vida, não vendo sentido na vida. E eu me identifico porque em alguma fase da minha vida eu era uma pessoa que tinha muitos pensamentos suicidas, recorrentemente suicidas, por conta das histórias, dos traumas, de não encontrar saída a determinados problemas. Só que naquela época, toda vez que eu pensava em desistir, que eu chegava a me movimentar literalmente para que isso acontecesse, eu ouvi uma voz intuitiva, uma voz interna dizendo: espere mais um pouco, aguarde mais um pouco, vai valer a pena esperar. E sempre eu atendia essa voz, que hoje eu brinco chamando que é a voz de Deus, a voz do meu amigo, que dizia para mim: espere, que vale a pena esperar.
eu acho que foi ali o primeiro lugar, o primeiro ponto que me deu força de prosseguir, de dar continuidade àquilo que eu achava que um dia eu seria. Um dia eu seria feliz, um dia eu superaria os traumas, e enfim, eu resolvia esperar cada vez. E aí eu decidi que eu precisava curar coisas dentro de mim, eu precisava curar. E aí eu comecei a buscar a terapia, eu comecei a buscar um direcionamento profissional, né? Mas sempre o principal em mim era um desejo, uma vontade aliada a uma coragem de vencer aquilo, de superar, de sair daquele rodízio, daquele círculo vicioso de dor, de trauma, etc. De reconhecer o que era meu, o que não era meu, o que era dor minha, o que não era dor minha. E aí é um processo, né? Terapia é um processo. Você tem que fazer. Você não pode achar que a terapia vai te curar de um dia para o outro. Você tem que fazer. E aí foi quando eu comecei a ganhar mais corpo, ganhar mais força. E a meditação veio como um presente, veio como uma ferramenta absolutamente poderosa que me ajuda, e como me ajuda até hoje, a superar e a entender qual que é o meu direito de ser feliz. Uhum. E você escreveu algum livro sobre isso, Saulo? Não, você acredita? Inclusive foi uma sugestão de uma médica. Quando eu fiz um tratamento homeopático, ela sugeriu que eu escrevesse, que eu falasse. Só que você sabe que o anseio por sair daquilo, o anseio por me curar, o anseio por me libertar de memórias que não me faziam bem, criava uma certa repulsa, né? Voltar a falar sobre e falar sobre coisas que são tabus, né? Falar sobre estupro de homem, né? Falou-se tanto sobre estupro de mulheres, mas falar sobre abuso sexual em homem, em criança, falar sobre violência física, sobre tortura, sobre maus tratos, sobre ameaças de morte, falar sobre detalhes, isso mexia comigo de uma forma que eu não queria falar. E aí eu fui deixando, sabe? Fui deixando e fui tentando preencher com coisas novas, com coisas novas. Talvez, quem sabe, um dia. Eu falo disso abertamente em palestras, eu falo disso abertamente porque eu acho que a gente humaniza o processo. E quebrar tabus humaniza o processo, sabe? É, Uhum. e ajuda, porque, como eu disse no início, todos nós somos iguais, né? Dentro da essência da busca por sonhos, da busca por ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar, todo mundo quer conquistar seus sonhos, né? Não tem diferença da gente em relação a isso. Tem diferenças, inúmeras diferenças em Só relação que a assim, contextos. a pessoa que não enxerga, por exemplo, vou usar o meu próprio exemplo, né? Muita gente que não sabe, não entende desse negócio, faz a gente descartável, né? Porque a pessoa conhece e depois não dá bola mais, entendeu? Eu vivo muito isso. Você diz em relação a relacionamentos amorosos, É, assim, e, não, de amizade mesmo. de amizade? É, E sempre vem, o primeiro impulso que vem é de pena, né, Rodrigo? é. Quando você se apresenta como deficiente visual, né? Como você me ligou e você. Olha os Não, preconceitos. eu gosto de me apresentar porque daí para a pessoa saber que ela está falando com deficiente, entendeu? É por Sim, isso que não é por pena, não é por nada. Para a pessoa ver que é sim, um deficiente, que nem a gente está se esforçando, como você disse, a gente está se esforçando para trazer um entretenimento para o público, né? E para minha sim. cabeça também, né? E daí, por isso que eu digo, sempre quando eu vou me apresentar, eu digo que eu sou deficiente visual, que eu estou fazendo esse programa para me entreter e para não me deprimir, entendeu? É isso. E eu falo assim, eu digo que quando alguém se apresenta, como você se apresentou, eu fiquei refletindo depois sobre o quantos preconceitos a gente carrega em relação a tudo, porque aí você já vem de cara, pensa assim, um deficiente, ele é uma pessoa triste, é uma pessoa naturalmente deprimida, por quê? Né?
É claro que a vida dele é mais difícil em termos práticos, em relação ao cotidiano, em relação Por exemplo, a- quando eu saio, eu sempre peço ajuda por questões de segurança. Tem cegos que saem e vão sozinhos. Eu peço ajuda para não me machucar, enfim. É por isso. sim, pois é. E aí a sociedade é uma luta, né, Rodrigo? É É uma uma luta luta, infinita. É uma é uma luta sem luta. fim que hoje em dia a sociedade quer saber mais dela, tipo assim, para melhorar a situação para um cadeirante, para um surdo, para um deficiente visual, é complicado, muito complicado. Sim. E a gente caminha por lugares, a gente está vendo aí um contexto de uma sociedade cada vez mais egoísta, cada vez Muito mais. mais voltada para o externo, para as aparências, né? Para o que Esses dias você eu ouvi uma tem. frase do professor, eu ouvi uma frase do professor esses dias, num grupo que eu faço parte chamado Encontrando o Espírito Santo, da minha amiga Sandra Freire, de Contadores de História. O professor falou assim: as pessoas aplaudem o seu momento e não a sua história. Exatamente, exatamente. Vivemos muito, cada vez em alguns pontos muito superficiais, né? Pouco profundos. E aí a gente tem que aprender a escolher muito bem os passos que a gente vai dando. E aí o autoconhecimento entra como um grande presente, talvez o maior presente da nossa vida, né? Eu acabei de sair de uma aula avançada de meditação, de um curso mais avançado, e trabalhando justamente isso, assim, o valor que é você encontrar com você mesmo, saber quem você é, saber o que você veio viver e estar cada vez mais integrado com o ser que você é. A partir disso, todas as outras circunstâncias vão se alinhando ao que você é, né? Ao que você veio É, viver. verdade. Então, nada como viver o seu propósito, nada como viver quem você veio viver. E aí, como você disse, é uma luta diária, porque a sociedade nos pressiona, a sociedade nos rotula, a gente se rotula o tempo inteiro, né? A gente julga o tempo inteiro, baseado em nossas condições, em nossos condicionamentos, em nossos preconceitos, naquilo que nos ensinaram. Eu costumo dizer assim, uma grande parte do que eu me vejo hoje ainda é aquilo que me disseram que eu sou, né? O que meus pais disseram que eu era, o que os amiguinhos disseram que eu era, o que a faculdade disse que eu era, o que o professor disse que eu era. Pode ser bom, pode ser ruim, e aí você vai construindo uma autoimagem que muitas vezes ela não é real, ela não é verdadeira, e você precisa ter coragem para desconstruir essa imagem e e construir uma imagem cada vez mais legítima de quem você é, de verdade, né? Uhum. Mas, meu amigo, olha, eu te agradeço o nosso bate-papo aqui, viu? E queria saber se você queria falar mais alguma coisa sobre a tua vida aí para as pessoas. Não, eu acho que de forma resumida, como seu projeto é trazer histórias, né? E eu Uhum. fico feliz de fazer parte desse projeto seu, já de estar aí junto, e quero te agradecer. E aí eu quero finalizar com o texto da Vanessa Juliana, que foi a convidada, que infelizmente não pôde vir nesse momento, mas me indicou. Vai estar na outra quarta. Então, aí eu pedi ela que trouxesse, que me permitisse ler um texto dela, e ela tem vários, então eu vou ler esse aqui para a gente encerrar. Antes de você ler o texto, eu queria perguntar, você quer indicar alguém para um programa futuro? Tenho pessoas interessantes, tenho pessoas, eu vou te mandar o contato Não quer pelo. anunciar ninguém aqui para nós? Ou prefere Posso? ou Não, prefere manter no anonimato? não, eu posso anunciar, não sei se ele vai ter o horário, mas é o Florisvaldo Júnior, que trabalha comigo no Instituto, que é um cineasta, né? Ele é um cineasta e ele é um cara muito especial no sentido da busca também por entender a vida, por entender esse mistério
delicioso que é a vida. Então ele tem um canal que se chama Mudar o Mundo e talvez vocês possam ter aí histórias interessantes para contar. Aí Maravilha, eu te mando o contato dele, eu acho que ele vai aceitar com certeza. Com certeza. maravilha. Agora o É, texto para a gente finalizar aqui, Saulo, por favor. beleza. É, o texto que ela escreveu para a mãe dela, que é muito, eu fiquei assim, muito emocionado, e o texto se chama Parkinson. O tempo de outrora não nos serve mais, nem mesmo de ontem. As palavras são ditas ou escritas com a mesma precisão, ora trêmulas, ora firmes. Passeiam as mãos pelos cabelos meus, que afagas, enquanto eu faço de teu colo morada. Os olhos do mundo já não veem com nitidez a matéria. Atravessa a alma o olhar distante. Outro tempo, outras palavras, outros olhares. O amor resiste, indelével. Ela escreveu para a mãe dela e eu guardei aqui no coração e eu quis trazer para você, para todo mundo que vai assistir. E te agradecer, Rodrigo, e que você possa plantar essa semente que você está plantando por muitos e muitos lugares, para Muito muitas e obrigado, muitas Saulo. pessoas. Você de fato é Eu muito especial. espero, eu espero que esse projeto dure mais um pouco, né? Depois que a pandemia acabar, né? Mas vamos ver. Estou torcendo para isso. É, eu acho que isso é uma realidade que vai continuar, sabe? A internet está aí para nos servir dessa maneira. Eu acho que, independente de pandemia, vale muito você continuar com esses encontros, porque eles chegam para as pessoas e eles nos fazem, você nos faz repensar a nossa própria postura diante da vida. Então, eu te agradeço Maravilha. muito. Foi um privilégio estar aqui. Maravilha, nossa. Obrigado, Saulo. Eu que Falou. agradeço. Um grande abraço. Outro. Tchau. Boa Tchau. noite para você que nos acompanhou aí e até uma próxima, se Deus quiser. O Jairo Pestana te manda um abraço. Alô, Jairo Pestana, é tudo nosso, meu velho. Salve, Portela. Tchau, Rodrigo. Tchau, Saulo.